Bom dia, pessoal. Bom, vamos agora iniciar a parte de equities, né, que eu acho que é relevante, tendo em vista que para enriquecer a discussão, né, de uma da classe de ativos que a gente imagina ser bastante promissora, uma continuação do painel que a gente viu aqui do nosso asset. E eu queria convidar três gestoras que tiveram, obviamente, uma relevância muito grande no mercado de equities nos últimos anos. São gestores renomados e que são bastante seniors dentro das suas estratégias. E eu queria convidar aqui primeiro o Carlos Eduardo Rocha, da Ocam, por favor. E em seguida, Fábio Spínola, da Apex. E em seguida, Marcelo Magalhães, da Torque Capital. Vamos lá. Acho que é mais interessante a gente começar com uma puxada mais para o lado comercial, né? Pensando que a dificuldade que tem hoje para você trazer o investidor brasileiro, tendo em vista que a gente, nos últimos mais de décadas, com uma taxa de juros acima de 14%, né? Imaginar que o grande incentivo para trazer para a renda variável realmente tem uma discussão muito grande para conseguir fazer essa migração. Então, acho que é interessante vocês comentarem como seria, pensar num pitch comercial, né, trazer esse investidor que sempre esteve acostumado a uma renda fixa de 14% ao ano, sem ter muita dificuldade para ter a seleção de risco, para trazer para essa dinâmica de um pouco mais de volatilidade, né? E para iniciar também a discussão, vocês pudessem se apresentar e falar um pouco da estratégia de vocês, né, e apresentar a casa. E eu dou início à discussão. Duda, para você começar a nossa apresentação, por favor. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando aqui dentro do ambiente da BTG. Eu tive orgulho de fazer parte desse time durante mais de 15 anos, acho, o desenvolvimento do maior sucesso de banco de investimento no Brasil. Eu sou gestor há mais de 25 anos, depois de ter passado por todas as áreas, principalmente em tesouraria e asset, no final, na BTG. Eu fui fundador do asset da Brasil Plural durante aproximadamente 10 anos e, dentro das melhores práticas do mercado, migrei para ser um gestor independente, levando os fundos de ações e multimercados da Brasil Plural. A gente teve há cerca de um ano nós fizemos isso, tivemos uma performance destacada no passado, esse ano estamos captando consistentemente. Estamos bastante animados com o cenário, né? Estou aqui na BTG, então você é garoto propaganda, o Brasil vai mudar de patamar, a BTG propõe isso para vocês, então acho que isso é muito profícuo eu estar aqui comentando isso. E eu acho que, eu vou contar só uma história rápida. Eu fui recentemente numa peça chamada Missa para Clarice, sobre a Clarice Lispector, Bolsa a 100 mil pontos, permite um pouco de licença poética. E quando eu vi, me chamaram no palco, é como se fosse uma missa, e tinha um pastor, e ele botou a mão na minha cabeça e ele falou assim: grite comigo, a salvação é pelo risco. Eu falei assim, pô, estou no palco aqui, eu já tenho que passar por isso, todo dia de manhã eu sei isso, né? Mas eu tive que gritar 3 vezes no palco, com ele me dando a bênção, né? Pareceu um evento evangélico. O meu ponto aqui é o seguinte, essa mensagem da Clarice Lispector é verdade, assim, a salvação vai ser pelo risco. Eu acho que tem algo muito, muito bom no Brasil, que a gente está caminhando para ser um benchmark da América Latina, não é grande coisa, é um juros aí próximo de 5%, 5,5%, com inflação próximo de 3%, 3,5%. Isso é padrão em Peru, Colômbia, Chile. E eu acho que um posicionamento para mercado de ações, principalmente para geração de alfa de mercado de ações, ainda nem começou. Toda essa performance da Bolsa, na verdade, foi uma redução de risco. Se você olhar a performance da Bolsa com os juros longos brasileiros, ela é praticamente 1 para 1. Recentemente, até os juros, com esse fechamento, andou mais do que a Bolsa. Isso, se você imaginar 1% de redução de risco, quando eu reviso nas minhas projeções, dá um ganho de 15%, no caso de consumo, mais de 20%, 30%. Então, algumas empresas que poderiam parecer premium, que estavam precificadas,
eu acho que tem um upside relevante. Mas o mais importante é que, talvez, considerando que o cenário é favorável de risco baixo lá fora, que é o nosso cenário, a Bolsa, que era uma resistência a 1.000 pontos, vai ser um pouco suporte, a gente vai desenvolver. E, é claro, como foi falado aqui, tem que passar a reforma da Previdência, mas eu acho que isso está bem encaminhado, a gente está cumprindo os capítulos. Legal. Fábio, quer continuar? Obrigado pelo convite, pessoal. Falar um pouquinho da Apex, uma casa exclusivamente de renda variável. A gente tem 3 estratégias, long short, long bias e long on. Uma base de clientes distribuída em 60% local, 40% estrangeiro, institucionais locais, private banks, distribuidores, uma base bem diversificada. Eu acho que, com relação a risco, né, na verdade, quando você pensa em fundos de ações, em investir na Bolsa, na verdade, você tem que pensar se você está investindo em empresas boas, né? Então, a gente está num otimismo condicionado à aprovação da Previdência, porque efetivamente vai ajudar a resolver parte do problema fundamental, que é a consolidação fiscal. E aí você pode abrir espaço para um ciclo de crescimento de forma estrutural, um juro baixo por um período longo de forma estrutural, diferente do que a gente viu acontecer na administração passada. Isso daí, por asset allocation, você efetivamente vai entender que o crescimento de uma empresa, quando você olha para o lucro dela crescendo 15% a 20%, é tudo mais constante, é isso que o preço da ação deveria andar naquele período, num dado ano, aquele juro da renda fixa não faz mais sentido. Então, na verdade, você tem que perguntar se a empresa que você está investindo é uma empresa boa e o crescimento de lucro dela é um crescimento de lucro que vai sustentar. Então, essa percepção do risco é uma percepção um pouco óbvio que o preço mexe com o apetite a risco para cima e para baixo, mas se você está em empresas que, independente do ciclo econômico, encontra capacidade de ir gerando valor ao longo do tempo, essa é uma alocação inequívoca, independente se o juro é 14 ou se o juro é 6. Essa é um pouco da opinião que a gente tem e o tipo da filosofia de investimento que a gente busca nos nossos fundos. Marcelo. Bom dia a todos. Começar falando um pouquinho da Torque. É uma gestora que a gente fundou em meados do ano passado. Os fundos começaram em outubro. Então, a gente está com 7 meses aí de fundo. Somos focados em ações. Nós temos, hoje sou o principal sócio, tenho aproximadamente 20 anos de mercado. Tá? Nos últimos, anteriormente à Torque, eu fui durante um pouco mais de 7 anos, fui sócio e gestor de um dos fundos de ações lá da JGP. Aí saí de lá para constituir a Torque junto com outros sócios. Hoje a gente está com um pouco mais de 600 milhões de reais e tem crescido de forma consistente aí a cada mês. Em relação à pergunta, eu acho que é muito natural agora para o investidor atualmente considerar ter um portfólio, ter um percentual maior do seu portfólio em bolsa, uma vez que o custo de oportunidade caiu drasticamente. Obviamente, você sempre tem que levar em consideração o valuation, né? Porque eventualmente você pode estar com um juro muito alto e a bolsa pode ser uma ótima oportunidade, porque o valor está baratíssimo. Eventualmente você pode estar com um juro muito baixo e a bolsa não ser uma opção atrativa. Tá? Eu olho da seguinte forma hoje, eu acho que a gente já está num bull market, vamos dizer, desde 2016. Né? Acho que de 2016 até aqui você teve... Você tem, na verdade, 3 componentes de apreciação, de valorização de um ativo. Né? Você tem expansão de múltiplo, né? Crescimento de lucro e dividend yield. Né? Eu acho que de 2016 para cá, você teve uma redução brutal de risco no Brasil, que gerou uma expansão de múltiplo. Né? Acho que os 3 componentes geraram a valorização das ações, mas a expansão de múltiplo foi o principal. Tá? Quando eu olho daqui para frente, a impressão que me dá é que, de uma forma geral, né? Não óbvio que tem casos específicos que são diferentes, mas de uma forma geral, eu acho que uma boa parte desse movimento de expansão de múltiplos já ocorreu. Né? Agora, uma componente maior do retorno vai vir de crescimento de lucro, né? E eu concordo muito com o que eles disseram. Né? O Fábio comentou aí 15%, 20% ao ano. Eu acho que tem uma série de empresas no Brasil que
você pode esperar entre crescimento de lucro e dividend yield alguma coisa como 15% a 20%, né? E cabe a gente escolher esses ativos que vão conseguir entregar isso. Então, acho que a notícia boa é que a gente tem conseguido encontrar ativos que têm essa perspectiva de valorização. Acho que talvez pensar até 2016, né, você ter uma componente para você conseguir bater o Ibovespa entre 2011 a 2015, parecia um desafio um pouco mais fácil de fazer do que você ter, a partir de 2016, esse rally, quando o mercado começou a identificar algumas oportunidades no setor, na classe de ativo. Então, acho que talvez a grande provocação aqui no painel é justificar por que escolher um gestor renomado, e aí trazer um pouco a discussão do painel anterior, que falava sobre a dificuldade de se bater o Ibovespa hoje, apesar de vocês, na sua maioria, não terem um benchmark específico do Ibovespa, né, muitas funções em cima de retorno absoluto, mas pensando que o investidor que está começando a entrar em bolsa hoje, o benchmark para ele é o Ibovespa, né? Então, ele, em determinados momentos, começa a cobrar muitos gestores, apesar do benchmark ser outro, a ter uma performance eventualmente melhor do que o Ibovespa, né? Então, acho que talvez seja o momento de vocês marketearem a gestora de vocês, imaginar por que escolher um gestor versus comprar diretamente o ETF, que é uma continuação da discussão que a gente teve no painel anterior. Quer começar, Marcelo? Vamos, que a gente faz a ordem enquanto conversa. Eu acho que primeiro você tem que ter acho que primeiro você tem que selecionar gestores que já passaram por quer dizer, a consideração, né, para você comparar gestores com índice. Acho que você deve sempre considerar gestores que já passaram por um período longo, né, no mercado, que já enfrentaram diferentes ciclos, né, porque acho que é só uma performance longa mesmo, com diferentes ciclos, que consegue te dizer se aquele gestor toma risco de uma forma adequada ou se a performance dele foi fruto de um determinado viés. Tá? Em relação a comparar com índice, eu acho o seguinte, quanto menor o período de tempo, mais aleatório é. Então, se você for comparar, por exemplo, meses, ou até mesmo 1 ano, 2 anos, vai depender muito até mesmo um investidor, eventualmente, que tem um perfil muito mais agressivo, né, num período de um bull market, pode eventualmente ir muito melhor que o índice, outro pode ir pior, mas eventualmente o que está indo pior não pode ser realmente o gestor que toma decisões mais bem pensadas e que ao longo do tempo vai ter um compound melhor. Então, mas o que eu observo é o seguinte, é que o desafio, que se você fosse fazer essa pergunta há 15 anos atrás, você ia perguntar por que escolher um gestor e não colocar em renda fixa, né, que o CDI era super alto. E o que você pega as gestoras mais longas, óbvio que tem um viés de sucesso, mas eu já estava no mercado nessa época e eu acho que várias delas você conseguia perceber que tinha uma seriedade muito forte, um processo muito forte, uma equipe muito boa. O fato é que essas gestoras, com processo bem feito, com gente experiente, selecionando bem as empresas, elas conseguiram ao longo do tempo melhor, inclusive, que o CDI. Tá? Então, eu acho que o Bovespa é uma carteira fixa. Né? Quer dizer, mas muda com muito menos, você tem muito mais flexibilidade. Então, eu acho que ao longo do tempo, essa flexibilidade que o gestor tem, muito maior do que o índice, eu acho que isso deveria trazer um componente de retorno maior, desde que você selecione bem o gestor. Opinião em relação ao benchmark, ao índice, eu acho que vai ser um eterno problema. Alguns anos atrás, o Warren Buffett foi desafiado em relação a você perdeu o teu mojo, você não está batendo o S&P. Se até ele é questionado disso, por que a gente não vai ser, né? Então, acho que essa questão do índice é um eterno dilema, e você vai ter janelas muito boas e você vai ter janelas ruins. É inevitável, a regra do jogo é clara, você tem que acertar mais do que errar, mas você vai errar. Então, eu acho que o que você tem que buscar, no fundo, é ter uma gestora onde o processo é importante, onde você tem uma busca incansável
de entender quais são as novidades que estão aparecendo. Então, se existe algum benefício você ser um brasileiro e atrasado em algumas coisas, é você olhar para fora e entender o que está acontecendo lá e o que pode ser aproveitado aqui dentro. Seja como ameaça, seja como oportunidade. Acho que esse desafio permanente tem que ser uma dinâmica na cabeça de todo analista, de todo gestor dentro da empresa. Então, assim, eu tenho 25 anos de mercado, antes disso eu passei por 8 anos entre auditoria e consultoria na Price. Ok, tem muito tempo, está aí, já passou por um monte de crise, a gente sabe que isso dá mais experiência, mas no fundo, se você não tiver esse modo contínuo de se desafiar todo dia e perguntar onde é que eu estou errado na minha tese, isso é uma receita para o desastre. Essa é a minha opinião. A pergunta é bem interessante em relação ao índice. O índice teve uma composição de índice já bem pior no passado também, não era só até 2016, tinha participação grande de OGX, algumas empresas que se desvalorizaram fortemente, que também tiveram impacto. Também a gente pegou um ciclo de queda de commodities, então commodities também tem um peso muito grande no índice. Também teve um impacto que, vamos dizer assim, era mais fácil bater o índice. O meu ponto, eu brinco, né? O Supremo Tribunal Federal está julgando a descriminalização do aborto, a descriminalização da maconha, mas não tem a descriminalização do gestor que fica 6 meses abaixo do benchmark ainda, né? A gente é condenado, né? Então, essa pergunta que você fez foi importante, né? Eu faço uma provocação aqui. Muitas pessoas aqui devem gostar de investir em ações diretamente. Se amanhã eles compram Petrobras e perder dinheiro, vão achar que faz parte do jogo. Se eu comprar Petrobras e perder dinheiro, não faz parte do jogo, né? Mas, assim, eu acho que cada vez mais a profissionalização do gestor vai ser muito grande, porque nesse ambiente de mudança de patamar, o alfa vai ser muito importante. Nós, na UCAM, somos preocupados com 2 aspectos, que eu acho que a gente tem uma vantagem comparativa, né? Nós somos 25 pessoas hoje, tem 3 economistas e 5 gestores macro para compreender um pouco o cenário externo. Então, isso afeta muito o nível setorial, a assimetria que você vai ter em relação à Bolsa. Por exemplo, a gente está mais conservadores nos setores externos. Qual é o nosso ponto? A gente acha que o Brasil é um país alfa, porque tem empresas alfa na Bolsa brasileira em relação a mercados emergentes e desenvolvidos. Então, acho que é um movimento bastante favorável. Só também enriquecendo um pouco o debate, discordando um pouco do Will Landers, que até colocou, eu acho que o principal risco é a desaceleração externa. Está apertado o botão de risk on atualmente no mundo, porque os juros todos estão para baixo, mas os riscos de recessão, que já foram mais precificados no final do ano passado, quando teve uma crise na renda fixa nacional, e está menos precificado agora. Então, tem que tomar um pouco cuidado no movimento de bolsa em relação a isso. Eu acho que nos próximos 3, 6 meses está sustentado, um pouco para frente, não. E eu acho também um outro fator, que é uma vantagem que os gestores estão falando aqui, de alfa, de capacidade de escolha de ativos, que eu acho que nem começou esse processo. Vamos escolher as boas empresas que tenham mais de 15% de retorno. O Maia, no absoluto, faz isso muito bem, né? A concentração para a gente é importante também. Mas com a nossa característica de também ter uma análise macro, uma característica de valor bastante forte, que é o debate aqui, mas a gente casa na nossa estratégia, que a gente exige nas empresas que a gente investe um crescimento de geração de caixa de maior de 10%. A gente tenta casar valor com growth. Então, a gente tenta se adaptar ao tipo de mercado que nós estamos para bater os índices em qualquer ambiente de mercado. Normalmente, os fundos de valor não conseguem acompanhar, talvez, o índice numa alta. E, sinceramente, os investidores deviam estar satisfeitos, né? Se a Bolsa subir 30% esse ano, já subiu 15% aproximadamente no primeiro semestre, e você subisse 29%, os investidores deveriam estar satisfeitos. Mas, às vezes, você tem sempre cobrado em relação a isso. Um dos aspectos, aí também discordando um pouco do Magalhães, que eu acho interessante, cada um tem a sua filosofia, ele tem uma filosofia vencedora, mas a gente também tem um viés. A gente faz a escolha muito fundamental, mas hoje, na nossa carteira, se eu estou otimista, a gente faz um cheque quantitativo e hoje a gente está com um beta um pouco maior do que 1. Tá? Então, a gente já está um pouco mais otimista e é uma maneira também de você bater o índice. Bom, trazendo um pouco para a economia real, né? Grande parte da plateia aqui são grandes empresários que, obviamente, acompanham essa retomada de atividade. Só que, ao mesmo tempo, principalmente dependendo do seu setor ou que estiver exposto a um determinado estado
que esteja sofrendo um pouco mais com a crise, é de que eles não estão num processo que precisa ter uma associação entre o negócio dele, ele começar a estar mais otimista, mas ao mesmo tempo está vendo a Bolsa muito mais otimista do que em algumas vezes o próprio negócio, né? Principalmente porque a gente está esperando um evento político muito importante, que é a reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, isso acaba... a gente teve a revisão de PIB, né, saiu de 3% no começo do ano para esse ano, e agora, eventualmente, abaixo de 1%, com expectativa, e ao mesmo tempo, ver a Bolsa passando os 100 mil pontos, né? Então, eu queria, acho que talvez, trazer um pouco mais de percepção para vocês de como vocês fazem esse link entre o otimismo que os gestores de equity já começam a ter esse ano, comparado à economia real, né? Num cenário em que a gente tem a aprovação da reforma da Previdência, em quanto tempo vocês acham que a economia real começa a destravar, a ter realmente uma aceleração mais significativa para gerar um otimismo mais forte? Porque, obviamente, isso poderia trazer um incentivo maior, principalmente para os empresários, a também no processo de investimento da liquidez dele, investirem também em fundos de ações, né? Então, em quanto tempo vocês acham que, após a reforma da Previdência, você tem uma aceleração mais significativa da economia? E isso vai trazer um otimismo ainda maior para o mercado de equities. Quer começar, Duda, de novo? Tá bom. É interessante, né? Muitos gestores macro fizeram um comentário que, quando teve uma revisão brutal de crescimento no Brasil, do primeiro para o segundo trimestre, né? Nós não ficamos imunes a isso. A gente tinha um crescimento mais próximo de 2%. No final do primeiro trimestre, com números muito decepcionantes aqui no Brasil, a gente revisou para 0,8%, o mercado convergiu talvez de 2% para 1%. E o ponto é, o PIB potencial do Brasil está muito baixo. Mas aí vem a primeira coisa interessante. Apesar disso, e todos os gestores macro fizeram talvez um comentário, falaram assim, olha, os analistas vão ter que rever crescimento para baixo e rever os lucros das empresas para baixo. Correto, mas vamos lembrar um pouco, voltando para o índice, por exemplo, em que você no índice tem a nata das empresas e as empresas líderes e alfa. Por exemplo, na maioria das empresas que a gente estava investido, a gente revisou brutalmente o crescimento para baixo. Realmente, no segundo trimestre, a gente achou que o mercado até de juros era melhor do que de bolsa. Agora, com o fechamento de juros, a gente está achando que o mercado de bolsa novamente é melhor do que de juros. Mas a gente revisou para cima as projeções de lucro. Porque uma loja Renner entregou acima do esperado, uma Localiza entregou acima do esperado, um Bradesco entregou acima do esperado. Então, assim, várias empresas entregaram acima do esperado. A gente subiu as projeções. Isso não é intuitivo, mas é muito importante. Aí vem a diferença de um profissional que consegue realmente ver isso para frente, tá? Outro ponto que você está falando da reforma da Previdência, eu acredito que a reforma da Previdência é a nossa recuperação. A gente está cobrindo um atraso que a gente tem, resolvendo a solvência. Não resolve o nosso futuro. Lembra que eu falei aqui que a gente tem um problema de PIB potencial baixo. A gente vai resolver isso com a agenda do BC+, com privatização, com concessão, e sempre no Brasil é um pouco aos trancos e barrancos. Vai ser um pouco mais lento. Então, eu não espero nenhum crescimento exponencial no Brasil. Inclusive, acho que as revisões para crescimento no ano que vem ainda vão ser revisadas para baixo. Mas você começa um outro ciclo. Eu também não espero um fluxo exponencial. Vamos lembrar, eu acho que, nesse caso, o caso de Brasil, você tem um especialista como tem aqui, é mais importante, porque eu acho que o Brasil tem um pouco de beta, mas eu acho que principalmente é um ganho de alfa. Vou lembrar uma entrevista do Paulo Guedes. Ele falou, a minha vida inteira eu gerei alfa com o governo destruindo beta. Eu estou aqui para gerar um pouco de beta. Beta é a direção do mercado e alfa, independente da direção do mercado, você gerar valor. Bom, eu remei a minha vida inteira contra a correnteza, né? Agora tem uma correnteza a favor para todos nós aqui e estamos sendo mais saudáveis, né? No Brasil, a Bolsa não cumpriu um mandato de você ter um retorno com proporcional ao risco melhor do que a renda fixa. Agora você tem. Sempre foi nos Estados Unidos, por exemplo, no longo prazo era melhor investir em Bolsa. No Brasil, acho que a gente está indo para uma normalização, isso é melhor. Então, e se puder comentar quais setores, né, que o Duda comentou agora, quais papéis que, obviamente, para eles poderia se beneficiar numa retomada, mas se puder acrescentar também quais setores que você vê nessa retomada que poderiam se beneficiar também. A gente, na Bolsa, a gente
olha o que é o corrente, mas ele está sempre tentando enxergar, né, a expectativa de lucro para frente. O normal, padrão do mercado, são 12 meses. A gente não... chega no meio do ano para frente, você já começa a olhar final de 2020, né, o múltiplo da empresa lá na frente. Quando a atividade vai começar a recuperar, para a gente, no fundo, sendo segundo tri do ano que vem, isso no fundo é o seguinte: o micro está entregando, a empresa que você está alocado está entregando, vai crescer o lucro? Legal, isso é que importa para a gente, porque é a alocação que a gente tem no fundo. Então, você fala assim, qual é o Ibovespa, é 150? Essa é a coisa mais difícil que tem para te dizer. Mais fácil você falar de cada empresa individualmente, ou você faz pelo bottom-up de todas as empresas e chega na composição do índice para te dizer um parâmetro. Então, para a gente importa mais o micro da empresa e o trabalho que você está fazendo de análise para chegar na tua conclusão de preço-alvo, do que entender se o crescimento vai se dar. 2019 é um ano morto do ponto de vista de atividade, mas para preço de ativo não, tem muita coisa para acontecer. Então, essa expansão de múltiplo que pode vir adicional, passando uma previdência, eu acho que ela é real. Acho que ela pode andar, pelo simples fato de asset allocation favorecer a Bolsa. Então, acho que do que a gente está esperando para frente, os setores que são mais elásticos ao PIB deveriam ser os setores de preferência, que esses deveriam ter um delta de crescimento de lucro bem superior aos outros papéis integrantes do índice e das empresas listadas na Bovespa. Então, o setor de varejo, acho que é um setor setorizando, tá? Depois a gente pode entrar no nome individualmente, mas o setor cíclico doméstico tem que andar. Né? Bancos pode andar vou voltar um passo atrás aqui, abrindo um parênteses. Quando você olha o múltiplo da Bolsa, pelo múltiplo de 12 meses, o que está barato é commodity e bancos. O resto está operando acima das suas médias históricas dos últimos 5, 10 anos. Então, quando o Marcelo comenta de crescimento de lucro, é isso aqui que a gente, para as domésticas, você tem que olhar. Quando você olha para banco, ele está operando, está barato. E está barato porque existe uma dúvida muito grande sobre a disrupção, e fintech é um outro tema que a gente pode falar depois. O ponto é que o ciclo de crédito ainda é favorável para os bancos. Isso tem um delta importante na valorização dos papéis, porque eles estão sendo ameaçados do lado de FII, mas a carteira de crédito está andando. Não para todos, mas está andando. Então, esse é um driver super importante e o mercado está com um pavor das fintechs que vai ser disruptivo para o banco, que eu acho que daqui a 5 ou 10 anos o cenário vai ser bem diferente do que é hoje. O governo também deu uma garfada na contribuição social, né? Quando o governo falava que não ia aumentar imposto. Então, você tem essas situações que vão contaminando. E a parte de commodities está barata porque não tem crescimento lá fora. Então, se o Fed começa a cortar o juro, vai ajudar a emergente, isso pode ser que tenha um vento de cauda, mas não é uma alocação de ativo que você deveria ter uma grande preferência. Acho que a preferência é mais pelos setores domésticos. Então, quando você fala de commodity, acho que é para olhar muito mais no relativo de uma Petro contra as outras majors de petróleo no mundo, uma Vale em relação a Rio Tinto, do que falar assim, isso aqui está super barato, porque em termos absolutos, essa coisa, porque elas andam em conjunto, elas andam no bolo do global. O que mexe mesmo aqui para a gente, pelo micro, vai ser o que está exposto à atividade doméstica. Primeiro só um ponto, começar só com um ponto, com um aspecto que você colocou, né? A economia ainda não pegou, mas a Bolsa já foi muito na frente. Eu acho que primeiro isso é bastante normal, porque a Bolsa funciona sempre como mecanismo de antecipação. Então, esse é um aspecto. Em relação à questão de crescimento, depois vou endereçar a questão de setores, mas eu acho também, eu realmente acho que as empresas da Bolsa, de uma forma geral, dependem menos se a economia está acelerando mais ou não, porque você vê, na época, nos últimos anos, na crise, como são empresas que são realmente a nata da nata, são empresas que várias tiveram um crescimento muito forte. Expandiram o share para burro, porque os competidores
tiveram tempos muito difíceis. Então, para mim não é óbvio que... E eu acho que boa parte delas tem um crescimento razoavelmente estrutural. Não acho que vai mudar tanto se for de 2% para 3%. Tá? É óbvio que depende caso a caso, mas de uma forma geral. Em relação a como é que você se posiciona, eu respeito todo tipo de... Acho que tem N formas diferentes de você ganhar dinheiro, mas falar da nossa filosofia, eu sempre tenho um pouco de dificuldade de responder essa pergunta quando eu falo o seguinte, quais setores que você acha que é melhor estar exposto? A resposta para mim é depende, porque eu posso dizer o seguinte, realmente, eu acho que cíclico doméstico se acelerar, os resultados vão ter uma aceleração maior. Agora, isso aí pode já estar precificado. Consigo te dizer N ativos domésticos que vão se beneficiar de uma recuperação da economia e que o ponto de partida é um valuation bastante caro. E acho que a história mostra isso. Você tem vários momentos que as perspectivas futuras já estão bastante bem precificadas. E acho também que um portfólio ele é composto, ele não deve ser, pelo menos no meu aspecto, tá? Aí, de novo, acho que tem N formas diferentes de fazer as coisas, mas eu acho que ele não deveria ser monotemático. Vamos dizer o seguinte, eu só vou ter cíclico doméstico, né? Até porque o futuro é muito difícil de prever, né? Então, eu procuro, assim, eu tenho diferentes, tenho investimentos com diferentes perfis, tá? Tenho sim ativos que eu acho que estão favoráveis, que se beneficiam mais de uma recuperação doméstica, mas selecionando, porque eu acho que tem muitos que não estão baratos, tem alguns que estão baratos, né? A parte, por exemplo, de commodities, eu entendo claramente que tem o risco global, tem sim, mas por outro lado, eu acho que também a forma de olhar, eu não acredito, eu acho muito difícil, eu já vi 500 vezes assim, tentar prever o que vai acontecer com a economia global, eu acho que são tantos fatores, eu particularmente acho muito difícil. Então, assim, a forma que eu gosto de olhar é olhar cenários, óbvio que você tem que ter uma visão, vamos dizer, normalmente muitas vezes o ciclo da oferta da commodity consegue ter uma visão melhor do que o ciclo da demanda, é sempre muito mais desafiador, mas olhar um pouco a assimetria, tá? Respeitando bastante que tem sempre um preço de um ativo, de uma commodity ali que varia bastante o valor do ativo. Mas aí se olhar a assimetria e ver se o risco retorno está favorável ou não, entendendo que pode acontecer sim uma desaceleração global e que você vai perder dinheiro nesse cenário. Mas, enfim, então, por exemplo, nesse caso eu acho que hoje tem um retorno bom em algumas commodities, né? Empresas commodities. Particularmente eu gosto de Vale e Gerdau. Tem o risco de aceleração global? Tem, mas eu acho que o risco retorno está bom. Assim como eu acho que tem empresas domésticas que o risco retorno está bom e outras que não. Então, eu destacaria talvez um setor cíclico doméstico que eu acho que vai ter uma aceleração importante, para mim talvez seja dos mais claros, real estate, tá? Porque a impressão que me dá é o seguinte, especialmente até São Paulo, né? Porque como o juro está muito baixo, né? Quando você pega um investidor, né? Boa parte de vocês aí, CDI muito baixo, já vendo o preço de imóvel começando a recuperar, não tem jeito, começa a coçar o que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? E depois de vários anos em que os imóveis não performaram bem, eu acho que é natural que se comece a se considerar isso. E o affordability também hoje está em níveis muito altos. Então, em praças como São Paulo, que você já teve um ajuste de estoque importante, eu acho que é um setor claramente para recuperar. E aí cabe a gente avaliar se tem empresa boa que não esteja bem precificado para isso e investir ou não. Legal. Por muitos anos, né, a gente pensar em relação ao processo de seleção dos papéis, muito focado em boas gestões, né, que obviamente poderiam, mesmo com dificuldade dos seus setores, poderiam performar bem por conta de gestão. E dito isso, muitas empresas que tinham uma gestão que pudesse, obviamente, não ter esse mesmo nível de eficiência operacional, porque estava, obviamente, num processo de situação um pouco mais otimista no passado e fez o ajuste. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha também empresas, como as empresas estatais, né, que tiveram por muito tempo uma gestão que, obviamente, não era a mais eficiente
e que agora a gente tem visto nomeações bastante relevantes para as estatais, com uma gestão bastante eficiente. Como é que tem sido o processo de seleção para empresas que realmente têm uma gestão estatal, mas que, obviamente, com um bom plano de negócio, que, obviamente, capturando essa retomada de atividade, se esse pudor de ter empresas estatais ou não no portfólio, ele tem ficado um pouco mais flexível e quais empresas, quais setores vocês acham interessantes dentro desse universo de empresas estatais para incluir no portfólio de vocês, né? E quando vocês passaram a pensar em colocar essas empresas dentro do portfólio que, no passado, muitas vezes não estavam dentro do radar dos gestores. Duda, quer começar? Eu posso começar. Complementando também, pegando o gancho na outra pergunta que você fez, eu acho que eu comentei um pouco do tema de consumo, que talvez seja o tema que eu acho que o mercado ainda não precificou, que tem uma mudança de patamar para uma redução de desconto. Como o Fábio comentou, é onde você tem maior alavancagem. Você tem um outro tema que eu acho que... Eu vou entrar em estatal para pegar o gancho disso, que é o setor financeiro, principalmente o financeiro não bancário. Então, eu tenho BTG, eu acredito muito no projeto do BTG Digital aqui, outros bancos como o Banco Inter. Mesmo foi comentado aqui que bancos são atacados, mas um Bradesco tem um crescimento de geração de caixa de mais de 20%, então a gente também acha favorável. Então, tem temas. Tem o tema que muitas empresas de concessão, como uma Equatorial, uma Energisa, uma Rumo, tem uma TIR maior do que 8%, são empresas alfa, e quando a gente vai estar chegando perto de TIR de 2%, 3% de real nos juros, mesmo nos juros mais longos. Então, acho que também tem a mudança de patamar. E tem, e na parte de estatais. A gente tem uma filosofia clara, como eu falei, que tem que ter crescimento, tem que ter um retorno alto e tem que ter um management favorável, um management transformacional. Algumas empresas estatais não têm um retorno on equity maior que 15%, mas a gente vê caminhando para lá. Então, é isso que é importante. Como a gente tem esse aspecto macro, essa capacidade de investir em todas as empresas, a gente tem um não engessamento, a gente se adapta ao mercado. Então, eu acredito que não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol. Então, a gente também investe em empresas estatais quando percebe isso, porque até é interessante. Para você gerar alfa, você tem que ir onde o alfa está. A Petrobras, em termos de ativo, é uma empresa alfa global. Tem uma base no pré-sal fantástica. A Vale, que foi comentado aqui pelo Magalhães, é uma empresa alfa. Infelizmente, teve uma tragédia, a segunda, né? Mas, assim, uma tragédia muito grande. Claro, levou uma reprecificação muito grande. Apesar de não ser o tema, a gente tem um pouco de Vale porque a gente acredita nisso. Mas, assim, nas estatais, por exemplo, a CESP é o exemplo, uma ex-estatal que a gente pegou um movimento e foi privatizada, ainda tem ganhos operacionais e de balanço para você obter, ainda tem um desconto, na nossa opinião, em relação a outras geradoras. Tem isso. A Eletrobras, hoje em dia, fez um saneamento fantástico. Olha o exemplo da gestão, como é que mudou. O Wilson, sem dúvida, um patriota no que ele fez, conseguiu vender todas as distribuidoras. A gente comparava a Eletrobras, era uma coisa um pouco assim, não era bem uma empresa, né? O Wilson mesmo falava, o presidente, que ele não tinha controladas, ele tinha descontroladas. Então, a empresa o carrego era brutal contra. Agora, você tem uma empresa equilibrada que se parece mais com a Petrobras. Te dá um lucro, te dá uma relação de preço-lucro ali pouco menor que 10, então está razoável. E a gente acha que vai ter o processo de pulverização, de concessão. E a própria Petrobras, a gente também acha que não tem uma privatização do pré-sal, mas todo o resto está sendo desinvestido, também tem um ganho relevante. Então, acho que sim, tem um tema favorável. Depois você pode ter um capítulo de Sabesp, que eu acho que não é exatamente agora, depois você pode ter um capítulo de Semig, a gente também persegue compra dessas empresas, mas também você tem que respeitar um pouco os capítulos que estão acontecendo. Mas eu acho que tem um tema rico aí nos próximos 3 anos, eu acho que a gente vai ouvir falar muito, felizmente, do Salim Matar, eu acho até no processo de venda também das posições de Previ, de BNDES Par, vai ser brutal no próximo. Por isso que a gente gosta de B3 também, que a Bolsa pode ficar entre 100 e 110 mil pontos, que a Bolsa vai engordar, então tem esse tema. E eu acho que até nessas empresas você vai ter um ganho de liquidez, vão ser as empresas mais, ao final do dia, vão ser empresas mais líquidas globais, que eu acho que também vai ter um destravamento de valor em relação a isso.
Eu acho que o que você tem que olhar nas empresas é o direcionamento do controlador. Na privada quer dar resultado, na estatal, dependendo do governo, ele quer fazer um ambiente um pouco mais social ou dar resultado. Então, uma Petro, quando o Pedro Parente assumiu, a gente comprou. Então, esse é o viés da coisa. Você pegar o caso do... E aí oscila o tamanho ao longo do tempo, se está bem precificado ou não. No caso da Petro, essa questão relativa da Petro em relação às outras majors, a Petro chegou a operar com prêmio para as majors no passado. Ela está com desconto de 25%. Então, pode colar? Pode. Ela está com um nível de produção bastante superior às majors. Então, essa, em termos relativos, por crescimento, ela deveria operar com um prêmio. Aí você vai olhar se o país é condizente com um prêmio ou não. Então, ali existe uma arbitragem. No caso do Banco do Brasil, quando o Caffarelli assumiu, pegou um banco com ROI de 8%, entregou com 16%. Então, você ainda tem uma reprecificação das carteiras. Você teve o Bom para Todos, né? Brasil para Todos, eram incentivos. Quando você vai pegar a quebra da evolução do crescimento da carteira de crédito, a Caixa Econômica, em termos de pequena e média empresas, só vem caindo. Então, está tendo uma limpeza de balanço dos estatais, que o Banco do Brasil já está mais adiantado nisso, mas uma tese de Banco do Brasil, se olhar o múltiplo que está descontado, mais o potencial que existe nessa reprecificação da carteira, se você junta isso com o canal do ciclo de crédito, quando a economia reativar, você tem ali um direcionamento para a rentabilidade com o valuation descontado. Ok. Então, acho que esse tipo de observação tem que ser visto. Uma Eletrobras, vai depender se vai privatizar ou não, tem muita coisa acontecendo. Então, fica um pouco mais de bola dividida. Tem catalisadores que fogem mais ao seu controle do que outros que estão dentro da operação em si, se ela está andando ou se não está andando. Então, eu acho que essa conclusão aí, o controlador quer dar resultado ou não quer dar resultado? Eu concordo muito com o que o Fábio acabou de dizer. Para mim, assim, eu procuro não ter grandes dogmas. Então, eu não tenho problema nenhum em investir em estatais, desde que eu veja que está tendo uma mudança transformacional, né, que é muito em linha com o que ele falou do direcionamento do controlador. O que eu não gosto, tá? Eu definitivamente não gosto, se você me falar que tem uma empresa estatal que o retorno está sensacional, mas o controlador tem uma cabeça ruim, eu não gosto, porque eu acho que tem uma tendência enorme a ser o que a gente chama de value trap, né? Que é a armadilha de valor. Você acha que vale X e você vai descobrir que vale 70%, 60% de X ao longo do tempo, porque destruiu o capital, alocando mal, enfim. O próprio exemplo do Banco do Brasil, né? O governo Dilma conseguiu pegar com 21%, 22% de ROI, entregou com 9%, sendo que estava provisionando pouco. Tá? Então, assim, no meio do caminho, em vários momentos, você podia dizer que parecia barato, por qualquer fluxo de caixa, modelo de dividendos, você ia falar que estava bem barato, só que quando estava lá com 14% de retorno sobre patrimônio, você não ia, acabou vindo para 9%. Tá? Então, acho que isso tipicamente acontece quando você tem um alinhamento ruim. E o que aconteceu nos últimos anos no Brasil é que você passou a ter um alinhamento bom para as estatais. Acho que a across the board, que é fruto de... Essas coisas são cíclicas, né? Fruto de uma situação fiscal, de uma forma geral, ruim para todos os entes. Né? Acho que uma governança, por tudo que aconteceu, uma governança melhor das estatais. Então, acho que é um ciclo que vai durar vários anos. Eu, particularmente, já vi muito mais oportunidade em estatal do que eu vejo hoje. Tá? Eu acho que nos últimos 2 anos, eu acho que foi realmente era um lugar bastante super atrativo para estar bem investido. Tá? Hoje, eu particularmente consigo encontrar um pouco menos de oportunidade, não quer dizer que a gente não tenha nada, a gente tem, mas hoje eu tenho um percentual bem menor do que eu tive no passado, e no passado foi bem relevante. Tá? Mudando um pouco de assunto, comentando um pouco mais sobre fluxo, né? No painel anterior, o Will Landers comentou que a participação do gringo hoje está em 0,5% das alocações deles em Brasil, e isso claramente mostra que parte desse rally que a gente viu recente veio muito de fluxo local, né? Esse fluxo local veio, obviamente, para a percepção de queda de taxa de juros, e a grande pergunta é, se a gente tiver um cenário em que lá fora, né, ainda continuar com um cenário de aversão a risco, né, você ter um ambiente de liquidez mais restrito,
e o gringo não vir para o Brasil no próximo ano, vocês acham que o fluxo local ele consegue continuar capturando parte desse movimento mais otimista, né? Tendo em vista que foi o que aconteceu em outubro, que foi o que aconteceu em janeiro, quando a gente viu o rally, e agora mais recente, né? O gringo continua relativamente fora, né? Então, se consegue capturar esse rally via locais. E uma outra pergunta, se a gente imaginar que o gringo se convença de Brasil, né, passando a reforma da Previdência, como a gente conseguiria acomodar todo esse fluxo, né, potencial, né, tendo em vista que hoje alguns setores específicos, tirando, como o Fábio comentou, commodities e bancos com valuation abaixo do histórico, mas muitos outros papéis já têm algum certo valuation um pouco mais esticado, né? Então, como acomodar todo esse fluxo? Imagino que uma parte disso deveria vir por novas emissões, né, via IPOs, via follow-ons, mas eu queria ter uma visão de vocês sobre esses dois temas, com relação a fluxo local versus gringo e como acomodar todo esse fluxo para frente. Quer começar, Dúvida? Eu posso começar. Eu acho, como eu falei, que a Bolsa assim, vai mudar de patamar e vai mudar o patamar de fluxo. Eu acho que é extremamente exponencial, não. Assim, você tem boas histórias de mercados emergentes. Lembra, eu falei que o Brasil é um país alfa em relação a emergente, na nossa opinião, e a desenvolvidos. Mas você tem história de beta no Vietnã, você tem a oportunidade de gerar alfa na China, você tem a oportunidade... Os Estados Unidos têm empresas fantásticas, um tema de tecnologia fantástico. Então, com juros indo também para praticamente zero, você tem oportunidades lá. Mas o Brasil mudando de liga, claro que vem um fluxo para cá. Claro que eu acho que a gente muda de patamar. Eu acho que um cenário que hoje os analistas, por exemplo, não prevêem é que a Bolsa negociar perto de 20 bi ano que vem. Que negociava há cerca de 12 meses atrás 10 bi, estamos em 15 bi, eu acho que a gente pode ir para 20 bi. É muito grande o ganho de negociabilidade quando você resolve a solvência, você resolve dar uma outra perspectiva. Eu acho que nós que somos fundamentalistas, não é provavelmente uma decisão primeira. Assim, a gente encontrando upside, eu também acho que não precisa do gringo assim vir, né? O gringo parece uma entidade, né? Não precisa assim do gringo vir para a alta da bolsa, porque você tem uma mudança de patamar que os institucionais têm que fazer. Com juros reais de 3%, ninguém vai bater a meta atuarial. O meu trabalho com meus clientes institucionais se antecipe. Felizmente eu consegui fazer isso com o ano, estou fazendo agora de novo, antes de rodar o seu atuarial de janeiro, lá você vai dizer que vai ter que botar mais em ações. Então você tem que... A pessoa física, o wealth, cada vez mais, claro, se o juro for para 5,5%, as pessoas vão ficar insatisfeitas. Mesmo com incentivo fiscal, mesmo tributário, mesmo com outros incentivos, vão ficar insatisfeitos com o custo de oportunidade e vão ter que ser impelidas a ir para a Bolsa. Então, assim, só do movimento doméstico, acho que tem que ter uma mudança de patamar de investimento de Bolsa. Mas eu acho, sim, que vai vir um fluxo, acho que não é explosivo, como eu estou falando, mas acho que tem um ganho de fluxo aqui para o Brasil, sim. Eu acho que o fluxo do gringo, ele normalmente procura crescimento. E se você passar a Previdência, você engrena num ciclo de recuperação, ele vem. Então, para mim, eu acho que... mas esse é um gringo diferente, esse é um gringo que vem mais na onda do ciclo, porque você tem as histórias boas que o gringo já está. Então, o diferencial do gringo, o gringo que vem por aí pode vir, vem, pode. Mas a história boa é que eu acho que pega. E eu acho que o mercado doméstico já veio fazendo uma migração de alocação de capital para a Bolsa que eu acho que pode continuar. Então, eu acho que a gente consegue andar sem a bengala do gringo. E com certeza vai vir IPO para caramba, vai vir follow-on, e que para a gente é muito bom, que aumenta a capacidade, aumenta a liquidez. Isso daí a gente está com os fundos fechados e se vier mais liquidez, ótimo, a gente pode pensar em reabrir. Então, esse cenário eu acho que é um cenário contratado, condicionado à Previdência. Legal. Marcelo? Eu particularmente acho que desde que não tem uma mudança de patamar de risco muito acentuada lá fora, porque é óbvio que se tiver, né, os patamares de múltiplo de valuation mudam em termos globais, mas desde que não tenha, eu também não vejo grandes problemas para várias histórias continuarem performando, e eu acho que tem fluxo local relevante, como ele falou, institucional, para eventualmente vir. Só um único parênteses que eu queria fazer é o seguinte:
O gringo, assim, a gente... O gringo, ele olha, de uma forma geral, eu acho que ele olha os países, como o valuation dos países como um todo. Então, passando na reforma da Previdência, se tiver ativos aqui que estejam completamente fora do patamar de valuation em relação a ponto de partida vis-à-vis crescimento, né, o retorno esperado, que ele encontra em outros países, acho que pouco interessa, na minha opinião, pouco interessa para a reforma da Previdência ou não, porque ele tem a oportunidade também de investir em outros países. Então, não é uma coisa assim isolada, quer dizer, e o mercado, de novo, o mercado também antecipa. Então, tem ativos, de novo, eu acho que tem ativos que, apesar da perspectiva favorável, podem estar caros, porque já se antecipou e o gringo pode olhar esse ativo e falar, bom, eu tenho outras oportunidades melhores para investir em outros lugares. Eu acho que o lado bom é que, de novo, eu acho que a gente ainda consegue encontrar, eu vejo que acho que todos nós aqui ainda conseguimos encontrar uma série de ativos interessantes, mas não é essa coisa de basta passar a reforma e vem. Ele vai olhar o valor dos ativos. Legal. Falando um pouco sobre disrupção tecnológica, né? A gente pensando que você tem vários modelos de negócio que muitas vezes acabam sendo disruptados, né? O efeito que você tem é interessante, até porque foi até um efeito positivo, né? O efeito do Uber, que muita gente estava preocupado com o impacto disso na Localiza, acabou sendo um grande alavancador da Localiza, né? Puxou realmente vendas, né? Acabou tendo um processo de aluguel muito maior justamente para o motorista de Uber. Então a gente vê o cenário, e o Pedro Maia, no painel anterior, comentou sobre, obviamente, Magazine Luiza. Como é que vocês conseguem, na estrutura de vocês de análise, e tentar antecipar um pouco mais esse movimento de disrupção, né? Como é que isso seria dentro do seu processo de investimento, de enxergar coisas que não são tão óbvias, né? E, ao mesmo tempo, e aí eu acho que o grande desafio, né, é você investir em empresas que, eventualmente, ainda não geram lucro, né? Que esse é um dilema, né, que vocês comentam, falam assim, são empresas que estão tendo retorno. E quando a gente olha justamente para os segmentos de disrupção, a receita vai bem, obrigado, mas quando a gente olha o lucro líquido, na última linha, ainda continua com prejuízo e com perspectiva, talvez, de prejuízo nos próximos 2, 3 anos, né? Então, como é que vocês conseguem analisar empresas e fazer valuation de uma empresa que não gera lucro e como antecipar esses movimentos de disrupção? Quer começar, Marcelo? Vamos lá. Bom, primeiro, em relação a começar pelo teu último ponto aí, de como é que avalia essas empresas. Eu acho que, de fato, a forma de avaliar é completamente diferente, tá? E quando você olha uma plataforma, eu acho que você tem que olhar algumas coisas, na minha opinião, tá? Primeiro, obviamente, você tem que olhar se ela está resolvendo um problema, se o mercado endereçável é grande, mas aí dentro do modelo de negócio, você tem que olhar primeiro, dentre várias coisas, eu vou simplificar aqui, mas primeiro, assim, o custo de aquisição do cliente, né? Se você está gastando uma maluquice para trazer o cliente, está crescendo para burra a base de usuários, mas está gastando uma maluquice para trazer, né, é um indicador ruim. Se você traz esse usuário, mas perde ele logo, tá, também não faz muito sentido. Então, assim, porque eu estou dizendo isso porque é o seguinte, plataforma, tipicamente, é um negócio que tem, assim, ele ganha muito valor quanto mais escala tem, né, e que você tem que olhar se lá na frente o economics do negócio vai ser bom ou não, vai ter muita vantagem competitiva, vai ser bom ou não, e se você vai conseguir monetizar esse usuário. Tá? Mas você tem que... não basta simplesmente... eu acho que se você tem esses componentes, não é inteligente tirar caixa hoje, para começar. Você tem que realmente investir no crescimento. Ponto. Tá? E eu acho que os venture capitals, por exemplo, bons, veem claramente isso. Tá? Agora, você tem que olhar como é que está se dando esse crescimento. Por isso que eu falei, né? Está se dando com custo de aquisição de cliente baixo, você está conseguindo reter esse cliente, você está conseguindo fazer com que ele interaja bastante com a tua plataforma, consumindo cada vez mais serviços teus. Tá? Eu acho que é a forma que você tem de olhar e qual o tamanho do aquário que você tem. Então, de certa forma, são metodologias diferentes que você usa para a empresa tradicional, mas é óbvio que lá na frente, no final das contas, vai se resumir a geração de caixa. Não tem jeito, só que é lá na frente. Tá? Então, isso é para endereçar como se olhar. Eu não sei se você quer
Se sobrar tempo, depois a gente fala de... Fábio. Eu acho que a gente já há muito tempo, né, vem trabalhando o valuation tradicional, que dentro da nossa filosofia de investimento você tem o crescimento de lucro como principal motor do preço das ações. Expansão de múltiplo e dividendo e recompra. Né? Então, essa linha do crescimento de lucro ela está sendo desafiada por essa... E faz parte de você ficar se reinventando diariamente. Né? Então, essas empresas de tecnologia estão comprando uma base de cliente e nessas você tem que olhar pelo valor da empresa em relação à linha de cima, né? A linha da receita. Então, vendas por EV por vendas. Mas, em algum momento, ele tem que dar lucro. Então, em algum momento, ele vai ter algum tipo de rate. Vou pegar o caso do Banco Inter aqui, opera 5 vezes book value. O BTG opera 2 vezes book value. Por que o Banco Inter opera 5 e o BTG? Estão pagando no cliente um valor muito superior ao que a gente imagina que o valuation tradicional leva a gente dá base para a gente a convicção e dá margem de segurança suficiente para você estar investido. Então, você está apostando que vai conseguir monetizar lá na frente aquela base que cresceu para caramba ao longo do tempo. Aí eu vou puxar a brasa aqui para a sardinha do BTG Digital. Essa máxima aí de jogar o fundo de IDI a taxa zero, isso é um custo de aquisição de cliente muito barato, mas muito barato, e vai tentar fazer o cross-sell com outros produtos no banco, no asset, gerar receita de alguma maneira. Então, acho que essa disrupção toda, na verdade, você tem que estar olhando o que pode fazer sentido você agregar na tua operação para monetizar uma nova piscina de lucro. Então, vou dar um outro exemplo aqui, a Renner, e comparar com o Banco Inter, é uma provocação. A Renner opera 25 vezes de lucro. Antigamente, ela operava 22. Custo de capital mais baixo, você vai operar com múltiplo mais alto. Ela está barata ou cara? Cada um pode julgar por si só. O Banco Inter tem 2,5 milhões de clientes. Está sendo valorizado a $700 por cliente, mais ou menos. A base de cartão co-branded emitido da Renner são 6 milhões de cartões. Hoje, o Banco Inter está faturando fee de emissão, fee de emissão e fee de transação no cartão. Se você pega a Renner só nessa parte do cartão co-branded, tem 2 Banco Inter dentro da Renner de graça. O mercado vai precificar aquilo ali, sim ou não, é outra história. Mas é entender o seguinte, a Renner quer fazer a wallet. Tá legal. Faz sentido, ela consegue monetizar? Aí você vai pegar o histórico de execução da companhia e vai falar assim, esse cara é um bom executor. Vamos fazer. O Banco Inter, a família era uma boa executora, MRV. Assim, pô, esse cara vai fazer uma boa execução, vamos lá. Andou. BTG é um bom executor? O digital vai andar. A Renner é uma boa executora? Opa, Magazine. Então, você identificar as novas piscinas de lucro é que vão fazer a diferença daqui para frente. E aí o valuation, em algum momento, ele tem que encontrar desse múltiplo que está muito alto pelas métricas tradicionais, mas pelas métricas de EV vendas, pode ainda estar barato, mas você tem que ter fôlego financeiro suficiente e, em algum momento, esses múltiplos se encontrarem pela rentabilidade. Bom, primeiro, como a Ocam tenta capturar isso? A gente tem um analista exclusivo de tecnologia para olhar os principais, o principal tema global. Então, a gente olha só para olhar os principais temas globais, ele fica focado principalmente nos Estados Unidos, nos principais temas de tecnologia. A gente tem um squad dentro da Ocam, lendo um livro mensal, lendo todos os principais temas, vendo como é que isso adapta para cá dentro da empresa para compreender. Eu acho que eu concordo bastante com o Magalhães, que ele falou que a chave é o custo de aquisição do cliente, por isso que existe mercado, né, Fábio? Então, o Banco Inter, que eu gosto muito da BTG, porque já tem a estrutura e está capturando o cliente do digital, mas eu acho que foi falado aqui da relação de preço-book, eu acho que é irrelevante quase, porque você tem acesso de capital a financiamento aos bons projetos, o Banco Inter é lucrativo, ele até acho que vai fazer uma oferta de ações, com uma oferta de ações, o preço, a relação de preço-book dele, em relação ao patrimônio, vai cair de 5 para 2,5. Aí ele fica barato de novo, não era barato antes?
acho que não é esse o tema. Eu acho que realmente ele tem 2,5 milhões de clientes, mas eu acredito que em 2, 3 anos ele vai ter 10 milhões de clientes. Então ele vai estar te dando a R$500, não a 700. Então a gente vai ter que estar olhando muito a empresa há 3 anos. E aí você, mesmo que monetizar metade ou 1/3, vai fazer. A mesma coisa a BTG Digital, vai crescer fortemente. Outro ponto de tecnologia que a gente tenta fazer uma investigação bastante forte nos times de tecnologia, nas vantagens comparativas, nos processos. Então, a gente, em algum momento do tempo, foi citado aqui pelo Maia, que ele identificou a Magazine Luiza, a gente também teve um estudo bastante forte, a gente viu uma vantagem no time de tecnologia, nos processos da Magazine Luiza no e-commerce, em relação aos outros players, destacadamente a B2W, que era o maior concorrente. Então, a gente identificou isso, faz toda uma diferença, uma experiência no site. Então, fazer alguma investigação na parte de tecnologia, nos times, visitar, eu acho que também faz bastante. Mas a chave do sucesso é o custo de aquisição do cliente, ter uma base grande. Eu acho que você está olhando uma coisa interessante quando você baixa o risco, os upsides podem até diminuir, mas a relação de retorno-risco melhora. Então, eu aconselho muitas pessoas a olharem o preço-lucro daqui a 3 anos, ou com o americano olha o Price Earnings to Growth para 3 anos, porque é isso que vai te dizer lá na frente como é que você vai monetizar. Legal. Pessoal, eu ainda tinha mais umas 5 perguntas para fazer para a turma, mas a gente está com tempo limitado e vamos encerrar aqui o nosso painel. Queria agradecer a presença dos 3 pela participar desse nosso evento, o marketing positivo do BTG Pactual, e bom dia a todos. Obrigado.